Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá! Sejam muito bem-vindos à Rádio WLC, onde você sempre encontrará mensagens da palavra de Yah sobre temas importantes que você precisa saber para se preparar para o breve retorno do Salvador. Eu sou o apresentador Cris Deluca e quem está comigo aqui hoje é o Will Santos. Olá a todos, obrigado por nos sintonizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já quis, por necessidade, lembrar de algo e por mais que tentasse, não conseguiu lembrar mesmo quando você mais precisava? Oh, claro! E isto estava ligado diretamente, proporcionalmente à quantidade de sono que eu tinha tido na noite anterior. Sim, o mesmo aconteceu comigo. Bem, não somos os únicos. Você pode até ler artigos que lhe dão dicas sobre como guardar e lembrar de coisas que você aprende e escuta em seu dia a dia. Eu vou ter que ler alguns desses artigos então. Sim, e eles realmente têm boas ideias e dicas. E muitas vezes, a maneira como você memoriza pode ser diferente. Se você é um aluno auditivo, você se lembrará melhor se você ouvir algo. Se você é um aluno visual, você se lembrará apenas se você puder ler ou anotar o que você quer gravar em sua mente. Bem, de qualquer coisa que precisamos lembrar, sem dúvida, a coisa mais importante que cada um de nós poderá memorizar e lembrar seriam as Escrituras. Isso é bastante verdadeiro. As promessas e garantias registradas na Bíblia são uma fonte infalível de sabedoria, conforto e coragem em nossos momentos mais sombrios. E no entanto, se não as aprendemos, como podemos resgatá-las de nossas mentes quando precisamos delas? Esse é um problema para a maioria de nós, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre como memorizar as Escrituras. O Will irá compartilhar conosco ideias sobre qual o melhor caminho a seguir para memorizá-las e retê-las em nossas mentes. Antes de entrarmos nesse assunto, quero apenas trazer algo muito rápido. Se esta for a primeira vez que você está nos sintonizando, você notará que sempre que falamos sobre Deus, nós gostamos de usar seu nome pessoal, que é Yahweh, ou Yah. Há realmente algumas palavras nas Escrituras que fazem menção ao nome dele. Agora, em várias outras línguas, elas não têm um nome que represente o nosso Pai. Mas em hebraico, o nome de Yah fazia parte de muitos outros nomes e palavras como Aleluia, Jeremias, Isaías, Obadias, Sofonias e Zacarias. E então, é claro, o nome do próprio Salvador. Certo, Jesus é apenas a versão inglesa, árabe, alemã, etc., na tentativa grega de transliterar o nome original, mesmo que eles não tenham um som em sua língua. Você pode nos ouvir falar o nome de Yah como o nome real e autêntico do Salvador, que é Yahushua. Obrigado, Will. É sempre bom deixar claro para aqueles que podem estar nos ouvindo pela primeira vez. Se dissermos o nome Yahweh ou Yah, saibam que estamos nos referindo a Deus, o Pai. E quando dissermos Yahushua, estaremos nos referindo ao seu filho. Quando eu tinha próximo de, talvez 12 ou 13 anos de idade, digamos que eu tinha idade suficiente para saber um pouco mais e jovem o suficiente para não se importar com as coisas. Essas descrições se parecem comigo. Bem, aos 12 ou 13 anos eu tive uma professora que insistia em aprender a memorizar versículos da Bíblia. Toda segunda-feira ela nos dava um novo texto para memorizar e todas as sextas-feiras ela tomava de nós esses textos. Claro que resmungávamos um pouco, reclamando que as passagens eram muito longas e esse tipo de coisa. Bem, um dia eu acho que ela se cansou de nossas reclamações porque ela se virou e disse: algum dia vocês irão precisar disso, e se você não os memorizou, você não vai tê-los quando mais precisar deles.
Agora o versículo para memorizar daquela semana era o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, muito longo esse verso para memorizar, viu? O que posso dizer? Nós éramos crianças. De qualquer forma, a professora disse, essa é uma promessa poderosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você precisaria clamar por essas promessas por meio da fé? Sendo um pouco esperto e malandrinho, me adiantei e disse, quando eu for lançado em uma prisão. Bem esperto. Então minha melhor amiga saiu com essa, ou seja, mandada para o escritório do diretor. Sem perder nada, a professora disse, exatamente. Então sugiro que os senhores comecem já, porque vocês irão precisar muito disso no futuro. Professor. Na verdade, foi muito útil colocar nesses termos. Em que circunstâncias você usaria essa ou aquela promessa? Então, durante o resto do ano letivo, cada vez que ela nos dava uma nova passagem para aprender e memorizar, nós falávamos sobre como cada verso poderia ser usado. Na verdade, esta é uma das técnicas sugeridas para melhor reter informações. Verdade. Em primeiro lugar, como motivação para aprender. Em segundo lugar, conectar os novos aprendizados para fazer um link com outras áreas da vida. O acúmulo de informações nos ajudam a retê-las em nossas mentes. Bom saber. Bem, isso realmente nos ajudou bastante. Ainda me lembro dessas passagens das Escrituras e agradeço que ela tenha exigido de nós, porque houve momentos na minha vida... Como assim? Quando você foi para a prisão? Não, nunca consegui adicionar isso à minha lista de experiências de vida. Mas sério, tenho tido momentos em minha vida em que essas palavras vêm à minha mente em momentos oportunos, e eu agradeço por isso. E ainda me lembro de muitos versos com seus significados. Por exemplo, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há momentos em minha vida em que fiz algumas coisas às quais me arrependi, como, por exemplo, um filme que assisti que fez minha mente sentir-se imunda, e essa promessa foi muito preciosa. Ele não só me perdoou, mas também me purificou, como também limpou minha mente. Que presente! Realmente foi. Alguns anos depois da faculdade, passamos por um momento muito difícil. Nós tivemos nossa primeira criança. Logo depois, minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho e perdi meu emprego. Isso é sempre um período estressante, especialmente quando você tem filhos. Realmente foi. E naquele momento outro versículo veio à minha mente, dos quais eu havia aprendido na escola, e que era especialmente precioso e confortante. Salmos 37, verso 25. Eu fui jovem e agora estou velho, e ainda não vi os justos abandonados, nem a sua semente mendigando o pão. Sabe, Cris, eu me apeguei muito neste verso. E aquele que fez a promessa é o mesmo que cumpriu sua promessa. Eu consegui encontrar outro emprego antes do segundo bebê nascer e tudo ficou bem. Mas se eu não tivesse este verso firme em minha memória, eu não teria absolutamente nada para me trazer conforto em um momento de angústia. E você tinha noção de que este verso estava lá guardadinho para ser usado em qualquer momento? Bem, provavelmente não, mas este é um bom ponto a ser lembrado. Alguns anos atrás, o meu sogro teve um susto quando ele descobriu a existência de um câncer. Eventualmente, ele teve uma cirurgia e tudo ficou resolvido. Ele ainda está vivo. E genioso como sempre. Muito bom. Como você pode imaginar, foi um momento muito estressante para todos nós. Tenho certeza que sim. A minha esposa gosta de bordar pontos cruzados, e ela faz molduras muito bonitas dessa maneira. Na época, ela fez uma para sua mãe e a colocou em um quadro para pendurar na parede, e ficou muito bom. Foi uma promessa de Isaías 43 que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deve ter ficado muito lindo. Foi incrivelmente encorajador para todos nós. A sua mãe pendurou em seu quarto em frente à cama, onde sempre podia ser visto. Quando estávamos sentados na sala de espera, aguardando para falar com o cirurgião,
Ouvi a minha sogra sussurrando as palavras do quadro. Aquela promessa manteve-a confiante durante o momento mais assustador de sua vida. E essas promessas têm este poder. Elas nos trazem conforto ao passarmos pelas lutas mais sombrias. Elas nos dão sustentação à nossa espinha dorsal para enfrentar, sem se encolher, qualquer cruz que tenhamos que carregar. Você sabe que foram as promessas de Yah que manteve John Bunyan firme durante os 12 anos que ele passou na prisão na cidade de Bedford, quando, com um simples acordo para deixar de pregar, ele teria sido libertado. Uma das últimas coisas, se não a última coisa que Yahushua disse a seus seguidores quando ele ascendeu ao céu foi: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mas ele está com você hoje, em sua mente, por meio de suas palavras? Esse é um bom ponto. Chuck Swindoll é um pastor educador e um autor cristão. Em seu livro Crescendo Forte nas Diversas Fases da Vida, ele escreveu: "Não conheço nenhuma outra prática na vida cristã mais gratificante, realisticamente falando, do que memorizar as Escrituras. Nenhum outro único exercício paga maiores dividendos espirituais. Sua vida de oração será fortalecida. O seu testemunho será mais nítido e muito mais eficaz. Suas atitudes e perspectivas começarão a mudar. Sua mente ficará em estado de alerta e mais observadora. Sua confiança e certeza serão mais aprimoradas. Sua fé será solidificada." Isso é verdade, isso é uma grande verdade. Bem, pense nisso por um momento. Onde o cristianismo estaria hoje se Martinho Lutero não tivesse memorizado e guardado em seu coração as Escrituras? Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, era apenas um monge católico. Visitando Roma, começou a rastejar de joelhos as escadas de Pilatos como um ato de contrição. De repente, as palavras das Escrituras soaram em seus ouvidos: "O justo viverá pela fé." Isto foi como um balde de água fria derramada sobre uma pessoa adormecida. Falando sobre a experiência mais tarde, Lutero disse: "Então eu recorri às Escrituras por meio do que eu tinha em minha memória." Ele queria confirmar por meio das Escrituras sua compreensão. Assim que ele entendeu o significado daquelas palavras em sua mente, ele se colocou de pé, correu pelas escadas abaixo e nunca mais participou de nenhuma obra da carne em uma tentativa de justificar suas faltas. O fardo do coração por todo o resto de sua vida foi a justificação pela fé. E através dele, o cristianismo em todo o resto do mundo foi impactado. Agora, novamente, onde o cristianismo estaria hoje se ele não tivesse guardado apenas palavras em sua memória? Certamente não estaríamos onde estamos hoje, não é verdade? Absolutamente não. John Piper, o fundador da DesiringGod.org, compartilha 6 bons motivos para memorizar as Escrituras. Agora vou compartilhar esses motivos porque se uma pessoa não está motivada para aprender alguma coisa, adivinhe o que irá acontecer. Eles não irão aprender. Memorizar as Escrituras é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. É um investimento para a sua vida espiritual hoje, como também para um futuro breve. Então eu quero discorrer sobre essas 6 razões porque eu gostaria de inspirar novos ouvintes a fazer um esforço para guardar as promessas de Yah em suas mentes. Valerá a pena cada momento que você gastar para que isto aconteça. Piper diz que a primeira e mais importante razão pela qual qualquer um de nós deveria memorizar as Escrituras é comprometimento com Yahushua. Quando memorizamos as Escrituras, ela começará a nos mudar e nos transformar à sua imagem. Em 2 Coríntios, Paulo escreveu que "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Esse é um maravilhoso texto. Na verdade, em 1 Samuel 3, lemos: "Yahua revelou-se a Samuel em Siló pela palavra de Yah." A palavra de Yah nos revela seu caráter. Isso me faz lembrar das palavras de Davi no Salmo 119. "Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti." É verdade, e é realmente dessa forma que acontece. E isso me leva ao segundo motivo que Piper dá para memorizar as Escrituras. É uma ajuda extra para obter vitórias diárias sobre o pecado.
Você citou o Salmo 119. Esse mesmo salmo também diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando-o segundo a tua palavra. Mas como você poderá agir dessa forma se você não tem nem ideia do que a palavra dele diz? Em Romanos 8, Paulo nos diz como lutar o bom combate. Ele diz, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo. Então, Efésios nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele continua com a lista das várias partes de uma armadura. Há o peitoral da justiça e o capacete da salvação. Você se lembra o que significa a espada? Absolutamente, a espada do Espírito. Isso mesmo. Em Hebreus 4 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Neste verso está ali o segredo para vencer o pecado. Como Satanás nos atrai para o pecado, para que façamos o que é errado, as palavras das Escrituras, em consonância com o que memorizamos, se tornam uma espada em nossa mão para aniquilar a tentação, porque vemos que a beleza e o amor de Yahweh são muito maiores do que qualquer coisa que o mundo tenha para oferecer. E isso é muito verdadeiro. Você está me inspirando a daqui em diante decorar mais versos das Escrituras. Embora hoje eu não tenha muitos versos decorados, posso lhe dizer que os poucos que eu sei têm realmente impactado a minha vida. O Espírito de Yah os traz à minha mente sempre quando eu preciso deles. Outra razão pela qual devemos memorizar as Escrituras é que ela nos permite conquistar vitórias diárias sobre Satanás. Quando Yahushua estava no deserto e o diabo veio para tentá-lo, como ele venceu? Lá estava ele, fraco, com fome e exausto, e quando você está fraco, com fome e exausto, sua vontade também fica enfraquecida, e então o diabo aproveitou para tentá-lo. Como o Salvador, na hora da tentação, triunfou? Ele usou as Escrituras. Foi isso exatamente o que aconteceu. Mas se ele não tivesse primeiramente se dedicado a guardar informações em sua memória, ele não teria tido isso disponível para usar na luta contra Satanás. É isso mesmo. Vamos dar uma pausa rápida e quando voltarmos, o Will irá compartilhar conosco algumas dicas sobre como memorizar as Escrituras. Fique ligado! Muitas pessoas acham que pode ser muito difícil conseguir que os donos de empresas possam atender às necessidades dos crentes quanto às suas observâncias religiosas. Se você precisa falar com seu chefe ou mesmo com a escola onde você estuda, a fim de resolver problemas quanto às suas horas e dias de trabalho, nós podemos te ajudar. Nossa rádio, Word Last Chance, pode ajudá-lo a te preparar com o que você precisa, a fim de que você possa negociar em seu ambiente de trabalho horários e dias que sejam bons para ambas as partes. Além de te explicar a melhor forma de abordar seu empregador ou administrador da escola, também oferecemos uma variedade de cartas que você pode usar como modelos ao solicitar trabalho ou adaptação escolar. Confira em nosso site no www.wordlastchance.com/português. Procure Adoração e Conflitos de Trabalho na coluna da esquerda do site www.wordlastchance.com/português. Deixe-nos ajudá-lo a obter o tempo que você precisa para adorar o nosso Criador. Bem-vindos de volta, caros ouvintes, ao próximo segmento do nosso programa. Eu sou Cris Deluca e o Will Santos está compartilhando conosco a importância de memorizar as Escrituras. Will? Obrigado, Chris. No primeiro segmento, eu comecei a compartilhar com você as 6 razões de John Piper para memorizar as Escrituras. As 3 primeiras foram: 1. Guardar as Escrituras em nosso coração nos ajuda a nos assemelhar com a imagem de Yahweh. 2. Nos ajuda a triunfar sobre o pecado. 3. Nos ajuda a conquistar vitórias diárias sobre o diabo. E Yahushua, no deserto da tentação, citou as Escrituras e saiu mais do que vencedor. E é dessa forma que iremos triunfar também. Os últimos 3 motivos para memorizar as Escrituras estão intrinsecamente ligados. A maioria de nós não carregamos nossas Bíblias em todas as horas do dia.
Muitas vezes, quando uma pessoa está triste ou magoada, precisando de apoio ou de um conselho amoroso, não temos nossa Bíblia conosco. Nesses momentos, se tivéssemos algumas passagens bíblicas em nossas mentes, o Espírito Santo poderia trazer essas palavras certas à nossa mente, as quais seriam uma bênção para aqueles que precisam ouvi-las. É verdade, Will. Isso me lembra de um versículo em Provérbios que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sim, e usando as palavras das Escrituras, não precisaremos confiar em nossa própria sabedoria humana. Eu não sei se você já teve alguém te procurando para que você pudesse aconselhar e você simplesmente não sabia o que dizer. Ah, sim, e foi muito difícil. Pois é, você quer ser uma bênção, mas o que você deveria dizer? Bem, com a palavra de Yah guardada em seu coração, você não precisa se preocupar com isso. O Espírito Santo irá trazer à sua mente o que você deverá dizer quando você for requisitado. Mas isso não acontecerá se não gastarmos tempo em guardar as Escrituras em nosso coração. Ok? A próxima razão para termos o tesouro das Escrituras guardado em nossa memória é para nos preparar para sermos capazes de testemunhar aos outros. Essa, na verdade, é uma ótima razão. Em geral, nossos diálogos diários e as nossas interações com os outros criarão oportunidades de testemunhar, mas se não tivermos algo para compartilhar com os outros, essas oportunidades serão desperdiçadas. Sim, e eu pessoalmente já vi essas coisas acontecerem antes. Prestem atenção, caros ouvintes. As Escrituras carregam em si grandes responsabilidades. Pedro, em sua primeira epístola, admoesta os fiéis: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. A única maneira de fazer isso é se já estivermos reservando um tempo de aprender o que a Bíblia diz e guardar seus tesouros em nossos corações. O tempo que tomamos para aprender e memorizar as Escrituras é realmente um investimento em ganhar almas, não é mesmo? Absolutamente. A única razão pela qual Piper dá o porquê devemos aprender das Escrituras é que isso nos permitirá uma comunhão genuína com o Pai em nossos corações. Antes de sua morte, Yahushua orou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos comunhão com Yah por meio da oração e mediante sua palavra. Como você meditará e terá comunhão quando você está no trânsito se você não tem sua palavra guardada em seu coração? Bem, eu vou te dizer, quando você está preso no trânsito, você provavelmente ligará seu rádio para preencher sua mente com notícias ou outras coisas que não têm valor eterno. Você se concentrará em seus problemas e não em suas bênçãos. Sua mente te conduzirá para tuas dificuldades do dia a dia, em vez de se concentrar naquele que pode salvá-lo de suas provações. E eu posso garantir, isso é bem verdadeiro. E quanto mais amadurecemos, mais problemas teremos de enfrentar. E eu odeio ser acordado à noite. Minha mente fica cheia com os problemas do dia e com as contas para pagar. E é difícil relaxar o suficiente e voltar a dormir. Eu entendo, Chris. O triste é que isso também acontece comigo. Mas se tivermos a palavra de Yah em nossos corações, em vez de nos preocuparmos com as contas da casa ou com os problemas do trabalho, poderemos ocupar nossa mente e coração com a garantia do amor divino. Josué capítulo 1, verso 9 nos apresenta uma promessa: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como seu coração não consegue ser preenchido de paz quando as palavras fluem através de sua mente, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo em irar-se e cheio de misericórdia. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como os céus estão acima da terra, assim é sua misericórdia para com os que o temem. Quão distante é o Oriente do Ocidente, e quão distante ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém e amém. Com todas essas palavras para nos confortar e nos encorajar, não temos nada a temer. Você teria alguma ideia de como podemos aprender a memorizar e guardar as Escrituras em nossa mente?
Eu sei pela minha própria experiência e pela experiência de outras pessoas que é muito fácil deixarmos de memorizar muitas coisas. Quando você sai da escola, você mergulha em seu mundo de atividades diárias e não tem tanto tempo como muitos não têm. E isso acontece bastante. Então, qual a melhor maneira que você encontrou para memorizar os versículos da Bíblia? Bem, antes de tudo, você tem que se comprometer e tomar uma decisão mental de reservar um pouco de tempo para se concentrar neste ponto. Minha esposa é uma grande faz-tudo. Entre seu trabalho profissional, as atividades que envolvem a escola de nossos filhos, suas atividades esportivas e aula de música, o cachorro, cozinhar e tudo mais que você possa imaginar, ela é incrível. Eu não sei como ela faz tudo isso, mas você não consegue fazer várias coisas enquanto tenta estudar e memorizar algo. Você simplesmente não consegue, pois será difícil reter muita coisa. Você já entrou em um lugar e simplesmente esqueceu o que você foi buscar lá? Ah, sim, com certeza. A grande chance para que isso ocorra é porque você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ao você falar ao telefone ou estar planejando pedir ao seu chefe um aumento e ao mesmo tempo que procura por algo e então você não consegue lembrar do porquê você estava procurando por aquilo. Isso é o que acontece quando tentamos realizar muitas atividades simultaneamente. Isso afeta sua memória de maneiras não tão positivas. Um artigo chamado Psicologia Hoje apontou que a memória é a capacidade de concentração. Então, não tente fazer outras coisas enquanto você tenta memorizar algo. Exatamente. Em vez disso, pense nas horas inúteis de seu dia e procure torná-las úteis. Talvez possa ser enquanto você esteja almoçando em seu local de trabalho. Talvez você pegue o ônibus ou o metrô para ir ao trabalho. Use esses momentos para se concentrar e memorizar um verso em particular que você goste. Essa é uma boa ideia. Aqueles minutos de horas inúteis ou do jeito que você queira chamá-las podem realmente somar para que você aprenda mais. Em segundo lugar, esteja ciente da forma como você aprende. Como assim? Bem, você aprende melhor ouvindo, lendo ou colocando as mãos na massa. Provavelmente ouvindo. Ok, para mim seria lendo. Sou visual e se eu vejo, posso me lembrar com mais facilidade. Se eu tiver só que ouvir algo, não creio que me lembrarei do que ouvi. Sim, você é o contrário de mim. Tudo bem, você é uma pessoa que aprende ouvindo. Já eu sou um tipo de pessoa que aprende visualmente. Então, para uma pessoa auditiva, você precisará escutar e prestar atenção. Dê bastante atenção ao texto para se familiarizar com o que ele diz e depois o leia com convicção e em voz alta. Para você lembrar o que você escuta, você terá que ler um determinado texto. Leia-o em voz alta para que você possa ouvi-lo com atenção. Claro, você não pode fazer isso superficialmente. Eu não sei, Chris. Isto poderia ser uma boa maneira de testemunhar. Não, mas se você tem um aplicativo de gravação em seu telefone, você pode fazer a leitura e depois ouvi-lo, podendo repetir quantas vezes você quiser. Essa é uma boa ideia. Tudo bem, para as pessoas que aprendem visualmente com você teria alguma sugestão? Com certeza eu tenho. A melhor maneira que eu encontrei para aprender a decorar um verso rapidamente foi escrevendo em um bloco de anotações. Claro que você poderá digitá-lo em seu smartphone para tê-lo disponível sempre que você precise, mas só o ato de você escrever algo ajudará sua mente a gravar mais facilmente. Entendi como isso pode ajudar. De um lado da folha, escreva o verso para memorizar. Então, do outro lado, escreva apenas a primeira letra de cada palavra. Você ficará surpreso com a forma com que você poderá se lembrar tendo apenas esse pequeno lembrete para dar uma olhada. Isso realmente me ajudou a não só aprender as escrituras rapidamente, mas também a retê-la. Isso é bom porque, como você diz, não é apenas armazenar nosso banco de memórias de curto prazo. Queremos poder mantê-lo para o resto das nossas vidas e usá-los quando necessário. Os israelitas entenderam a importância de guardar as escrituras na memória. O Sinédrio era um concílio composto de 70 anciãos. Isso originou-se nos dias de Moisés, quando no deserto o sogro de Moisés, Jetro, viu o quão atribulado estava Moisés e sugeriu que ele nomeasse anciãos para ajudá-lo a suportar o fardo de liderar tantas pessoas. Essa foi a origem do Sinédrio. Bem, não sei se é verdade ou não, mas lembro-me de ler há alguns anos atrás que um menino judeu bem educado e criado para se tornar um membro do conselho deveria ter todos os livros de Moisés memorizados até os 12 anos. 12 anos?
Todos os livros de Moisés até os 12 anos? Foi pelo menos o que eu li. Nossa mente é uma coisa incrível. Ela reterá o que a alimentarmos. Se, por exemplo, alimentarmos nossos filhos com programas de televisão para crianças, é isso que eles vão ter em suas mentes. Se os ensinarmos sobre as Escrituras, eles terão as Escrituras em seus pensamentos. Isso é verdade. E, às vezes, eles retêm o que não gostaríamos que eles retivessem. Ah, sim. Uma coisa que eu acho interessante é que quanto mais velho eu fico e mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo quanta coisa Yahushua falou por meio das Escrituras. Na verdade, este fato é muito interessante. Como assim? Na cruz, praticamente tudo o que Yahushua disse estava relacionado com o que diz no capítulo 22 de Salmos. Sério? Bem, vamos dar uma olhada nesta situação. Chris, abra sua Bíblia em Mateus 27 e eu vou abrir em Salmos 22. Ok, quando você encontrar a passagem de Mateus, leia o versículo 35. Tudo bem, aqui diz: Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte. Bem, agora ouça isso. O Salmo 22, versículo 18 diz: Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Agora leia Mateus 27, versículos 39 e 40. Ok. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Tudo bem, vou ler agora o que está em Salmos 22, versículos 16 e 17, que diz: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Isso é incrível. Por que nunca ouvimos sermões sobre isso? Mas ainda tem mais. Leia Mateus 27, de 41 a 43. Tudo bem. Diz: De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Agora ouça enquanto leio a profecia que fala o que aconteceu em Salmos 22. Os versículos 6 a 8 dizem: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Incrível! Não é? Há muito mais, mas vamos apenas ler mais um verso. Leia Mateus 27, verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ouça agora o Salmo 11, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Isso é difícil de entender. Para mim também, quando li este verso pela primeira vez, mas aqui está a chave. Você sabe por que Yahushua estava citando as Escrituras enquanto estava pendurado na cruz? Por quê? Ele fez isso porque desta forma fortalecia sua fé no Pai. O destino do mundo estava lá em cima do madeiro, a vida eterna para todos os crentes ou a morte eterna. Para qual lado a balança estava pendendo? O próprio céu observava aquela cena com grande apreensão. Naquele momento de decisão, no extremo da agonia mental e emocional, foi quando o Salvador exprimiu a ira de Yah, quando ele se sentiu abandonado por seu pai, e a maneira que ele encontrou para fortalecer sua fé foi citar as Escrituras. Ele tinha de cor o Salmo 22. Foi dessa forma que Yahushua encontrou forças advindas do que ele tinha em sua mente para poder recitar alguns versículos desse capítulo. Ele sabia que era uma profecia a qual ele estava vivenciando naquele momento. Yahushua não citou o capítulo todo enquanto estava na cruz, mas seguramente todo o capítulo perpassou sua mente. O resto do capítulo continha essas palavras: Tu me respondes, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores. Percebam, este verso está no futuro, mas dizia ao Salvador que ele triunfaria sobre a morte e a tumba. Então o Salmo traz conforto com estas palavras: Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Que grande conforto para o coração quebrantado do Salvador!
Os vários versos seguintes profetizam os resultados do grande sacrifício do Salvador, e que muitos seriam salvos, e o salmo termina com esta bela profecia: hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Incrível, isso é simplesmente incrível. Foi assim que Yahushua triunfou sobre Satanás. Ele guardou as palavras de Yah em seu coração para que ele não pecasse contra o Altíssimo. E na hora de sua maior tentação, quando o destino do mundo estava pendurado no madeiro, Yahushua pôde trazer essas palavras à mente, recitá-las para si mesmo e ser consolado. Foi assim que Yahushua triunfou e da mesma forma também podemos triunfar. Que bênção! Nossa, Will, estou impressionado e também não tenho palavras. Eu nunca percebi isso antes. E como Yahushua é nosso exemplo em todas as coisas, é dessa forma que iremos triunfar também. Amém! Que privilégio! Uau! Muito obrigado, Will, por nos lembrar desse sacrifício. São muitas coisas para agradecer. Não saia daí, pois quando retornarmos responderemos as perguntas enviadas à nossa caixa de mensagem diária. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Esse é o momento de respondermos às perguntas da nossa caixa de mensagens diárias da Rádio WLC. O que você tem para nós hoje, Chris? Bem, nossa primeira pergunta de hoje vem de nosso ouvinte Lindsay, de Alberta, Canadá. Ela diz: eu estava assistindo seus vídeos no YouTube e encontrei um vídeo sobre o Natal. Eu amo Natal. É minha parte favorita do ano. Por que vocês são bastante contra essa data? Obrigado por enviar sua pergunta, Lindsay. É uma pergunta interessante. Mais do que qualquer outra celebração, o Natal tem um poder de unir a família e fortalecer os laços. E para muitas pessoas não há outras datas ao longo do ano que reúnem a família como o Natal. E parece difícil deixar de celebrar esta data. Há uma boa razão para não deixar de celebrar esta data. No entanto, esta celebração vem de uma cultura pagã. Yahushua não nasceu no dia de Natal. Na verdade, a partir de evidências textuais de Lucas, bem como escritos descrevendo as festividades israelitas, é bem provável que ele nasceu no outono. Então isso quer dizer que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não acho que ninguém hoje honestamente acredite que o Salvador nasceu no Natal. E sim, eu acho que todos estão conscientes das origens pagãs, mas ainda é um bom momento para lembrar do seu nascimento, você não acha? Porque veja, temos familiares que vivem nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles sempre dizem: vamos colocar Cristo de volta ao Natal. Você não acha que ainda pode ser um momento para lembrar do nascimento do Salvador e gastar tempo com nossa família? Eu sei que muitas pessoas pensam dessa maneira, mas para ser honesto, Chris, faltam evidências para acreditar nessa ideia. Qual é a única razão que os cristãos dão para justificar o erro que os pagãos acreditavam? Você quer dizer ignorância? Eles não são mais conhecedores do que eles? Certo, no sermão de Paulo sobre o Monte de Marte, ele se referiu à ignorância dos pagãos quando ele disse: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sim, eu lembro disso. O que Yahweh quis dizer com o tempo de ignorância? A ignorância deles. Correto. E, no entanto, que motivos cristãos dão para que eles possam celebrar o Natal? Eu mesmo os escutei comentando sobre este assunto. Eles dizem: bem, eu sei que Yahushua realmente não nasceu nesta data, mas eu não me importo porque eu sei que ninguém está me enganando. Uau, isso é bastante contraditório, não é? Yahweh não leva em conta os tempos de ignorância e, no entanto, é a falta de ignorância que muitos cristãos tentam usar como sendo razão pela qual eles possam observar uma celebração pagã.
Ou seja, este não é um bom argumento. Existem outros motivos? Sim, vou falar bem rápido. Além do Natal ser uma celebração pagã e não o nascimento do Salvador, não existe uma única referência ao Natal em todo o Novo Testamento. Na verdade, as únicas celebrações de aniversário com as quais ouvimos são relacionadas ao paganismo. Herodes comemorou seu aniversário. Comemorou e o resultado foi a morte de João Batista. Certo, mas se os primeiros fiéis não tiveram tais celebrações, então por que eles celebrariam seu nascimento? Eles estavam lembrando o triunfo sobre o pecado na sua morte. O Natal entrou no cristianismo através da Igreja Católica Romana. O catolicismo abraçou e absorveu muitas festas do paganismo na tentativa de ganhar seguidores. Eu acho que isso nunca foi uma boa ideia. Nunca. Alexander Hislop, em seu livro Os Dois Babilônicos, escreveu: dentro da igreja cristã, nenhuma celebração como o Natal foi vista até o 3º século, e no 4º século houve grande ênfase que passou a ser observada rapidamente. Como, então, a Igreja Católica introduziu o dia de Natal em 25 de dezembro? Então ele responde sua própria pergunta dizendo: muito antes do século V e muito antes da própria era cristã, um festival foi celebrado entre os pagãos naquele período do ano em homenagem ao nascimento do filho da rainha do paraíso de Babilônia. E pode-se presumir que para conciliar com os pagãos e para aumentar o número dos adeptos nominais do cristianismo, o mesmo festival foi adotado pela Igreja Romana, dando-lhe apenas o nome de Cristo. Esta tendência por parte dos cristãos de cederem espaço de suas crenças ao paganismo se desenvolveu precocemente. Homens justos se esforçaram para deter aquela onda, mas apesar de todos os seus esforços, a apostasia prosseguiu até entrar na igreja. Com exceção de um pequeno grupo de remanescentes, a fé cristã foi submersa sob a superstição pagã. Que o Natal era originalmente uma festa pagã, não há dúvidas. Nesta época do ano, as cerimônias com as quais ainda são celebradas provam sua origem. No Egito, o filho de Ísis, o título egípcio da rainha do paraíso, nasceu neste período do Natal, no período do solstício de inverno. Bem, creio que essa pergunta está respondida. Por que você gostaria de se associar-se com algo que não é nada além de um puro paganismo? E tão somente isto. Essas eram minhas considerações. Temos mais alguma coisa para hoje, Chris? Sim, o nome do nosso ouvinte é Fritz, de Hamburgo, na Alemanha. A pergunta dele também é sobre o Natal. Ele diz: Jeremias 10, de 1 a 4, não condena as árvores de Natal? Árvores de Natal são originárias da Alemanha. Posso ver por que ele gostaria de saber. Fritz, obrigado por escrever para nosso programa. Conheço bem a passagem da qual você está falando. Os versículos 3 e 4 falam sobre cortar uma árvore de uma floresta, decorando-a com prata e ouro, prendendo-a com martelo e pregos para que ela fique firme. Alguém da Bíblia já colocou uma árvore de Natal? Sim. Pelo menos parece que sim. Algumas traduções da Bíblia, especialmente a tradução em inglês. No entanto, o contexto deixa claro que a passagem está descrevendo a fabricação de um ídolo ou imagem revestida com metal precioso. Uma aplicação mais direta com o Natal provavelmente seria o começo do versículo 3, que diz que os costumes das pessoas são em vão. A palavra costumes em inglês vem de uma palavra hebraica que é frequentemente usada nas Escrituras para se referir a feriados anuais. As pessoas que querem manter uma fé bíblica não criam feriados que não são bíblicos, como de grande importância, especialmente se há conotações pagãs envolvidas. E como já vimos, certamente estes costumes estão relacionados ao Natal. Você está certo, Will. Há muitas celebrações bíblicas que podemos mantê-las. As festas anuais mencionadas em Levíticos 23 são celebrações de eventos no plano da salvação. Quão bom seria lembrá-las e celebrá-las, né? Eu concordo, e algo que eu notei é que quando você guarda as festas de Yahweh, não tem como sofrer decepções. Muitas pessoas estão terrivelmente deprimidas no dia de Natal. Na verdade, de todos os meses do ano, dezembro, eu li, tem a maior taxa de suicídios. Verdade? Verdade. Há uma grande concentração midiática em torno do Natal como nenhum outro dia. Além disso, é um dia pagão. Há tanta pressão, tanto estresse e tanta expectativa, e tudo acaba muito rápido. As pessoas se revestem do espírito de Natal, mas eu nunca senti este espírito depois de nenhuma celebração a Yahweh. Sabe, Will,
Agora que você mencionou isso, eu também não. E muito obrigado por mostrar pontos que realmente são interessantes a serem considerados. Bem, nosso tempo não nos permite falar sobre isso hoje, mas por favor, não deixe de enviar suas perguntas e comentários também. Se tiver alguma coisa sobre a qual você tem dúvida e gostaria que nos considerássemos, por favor envie-nos sua pergunta. Se você não souber a resposta para a sua pergunta, visite o nosso site em www.worldlastchance.com/português e clique no link da rádio WLC. Faremos o nosso melhor para responder, seja no ar ou em nossas perguntas e respostas em nosso site. Deixe-nos um recadinho, nós amamos a participação dos nossos ouvintes. Esta é a Rádio WBCQ, trazendo a você uma promessa especial para o dia de hoje, vinda direto da Palavra de Yah. Quero falar sobre minha tia-avó. Ser o mais velho de 6 filhos nunca foi fácil, mas sendo o mais velho de 6 filhos, sendo o único responsável enquanto a mãe e o pai estão ausentes, não é apenas difícil, mas também pode ser muito assustador. Essa era a situação pela qual o adolescente Gladys Ryder estava passando. A mãe e o pai esperavam voltar uma semana antes, mas até então não haviam retornado, nem tiveram a oportunidade de enviar uma mensagem de quando retornariam. O mundo estava em plena guerra, o dinheiro havia acabado e pouca comida restava para alimentar tantos. Assustada, deprimida e não sabendo o que fazer, Gladys saiu de casa e foi até o gramado atrás do celeiro. Aterrorizada, ela colocou o seu rosto entre suas mãos e começou a chorar. Uma mão gentil tocou seu ombro e ela ouviu um homem dizer: "Homens devem sempre orar e nunca esmorecer." Virando, ela olhou para cima. Não havia ninguém lá. Parecia algo que ela tinha lido na Bíblia, mas não conseguia lembrar onde. Entre cuidar das crianças, cuidar dos animais da fazenda e cozinhar, e trabalhar na limpeza da casa todos os dias, Gladys decidiu procurar por aquela passagem na Bíblia. Ela finalmente a encontrou em Lucas 18, versículo 1, que diz: "Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer." E uma oração ela fez. Ela ainda não sabia quando seus pais retornariam. Ela não tinha nenhum dinheiro e estava com pouca comida em casa. Mas ela sabia que poderia orar ao Pai Celestial e então ela orou. E assim que a comida acabou, a mãe e o pai retornaram. Durante o resto de sua vida, Gladys nunca esqueceu a lição que ela aprendeu naquele dia. Por meio de grandes e pequenas provações, ela sempre se lembrou de que, não importa o que acontecer, podemos orar e esperar por um Pai amoroso, que ouve e que responderá a nossas orações. Temos recebido grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem-vindos de volta, eu sou o Cris de Luca e o Will Santos estava compartilhando conosco os benefícios e as formas de memorizar as escrituras. Obrigado, Chris. A escritura não é algo mágico e encantado. As promessas não são algo que você recita como uma Ave Maria. Elas são o pão da vida. Nela devemos meditar procurando absorver seus ensinos para ter um impacto duradouro na mente e na alma. As escrituras são alimento para a alma. Se você não comer, você não cresce. Essa é uma boa analogia. E todos sabemos que o que entra reflete no que sai. Se você apenas alimenta seu corpo com gorduras e açúcares, você não vai ser forte e saudável. No entanto, se você tiver cuidado com o que você come, consumindo apenas o que é nutritivo e o que promove boa saúde, você provavelmente será saudável. Da mesma forma, acontece com o que alimentamos o nosso espírito e a nossa alma.
Isso é verdade. Martinho Lutero, como discutimos anteriormente, foi alguém que realmente entendeu a importância de conhecer e entender as Escrituras e a importância de torná-la o ponto central para a sua vida. Ele disse: tenho medo de que as escolas sejam as próprias portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para ensinar as Sagradas Escrituras e gravá-las no coração de nossos jovens. Absolutamente. Na fase da juventude, é um período muito importante para formar os pensamentos e o caráter para o céu. Mas, mesmo que a nossa própria juventude tenha passado, nunca será tarde demais para começar a absorver as Escrituras. Não é. E você pode ter certeza de que o céu abençoará nossas tentativas de se comunicar com o Yah e fazer com que as Escrituras sejam parte de nós. Isso me lembra quando Yahushua ensinou na sinagoga em Cafarnaum. João 6 descreve o que ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Agora, obviamente, ele estava falando metaforicamente. Ah, sim, porque ele explicou isso aos seus discípulos. Alguns versículos depois ele disse: Yahushua, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas elas não mudarão nossas vidas se não fizermos nossa parte para absorvê-las. A autora Annie Lemon diz: há uma linda história racídica de um rabino que sempre contou ao seu povo que, se estudassem a Torá, ela colocaria as Escrituras em seus corações. Um deles perguntou: por que em nossos corações e não dentro de nós? O rabino respondeu: somente Yah pode colocar as Escrituras dentro de nós. Mas ler o texto sagrado pode colocar as Escrituras em seu coração, e então, quando seus corações se quebram, as palavras sagradas estarão lá dentro. E é isso que Yahweh quer fazer por nós hoje. Com tudo o que está passando em nossas mentes, com a agitação política, com a instabilidade financeira, com o caos puro que se desencadeará em breve sobre o mundo, o povo de Yah precisa de uma fé que, honestamente, ainda não temos. E isso é muito verdadeiro. Para se manter firme diante do desprezo universal e do ridículo e do ódio, é necessário buscar uma força sobrenatural. Força sobrenatural que só podemos obter do céu. Prestem muita atenção. A imagem da besta está sendo formada agora, mesmo enquanto pregamos. Quando a marca da besta for imposta, e lembrem-se, as Escrituras dizem que ela será decretada com a pena de morte, quando ela for promulgada, a única coisa que nos manterá forte e fiel será exatamente a mesma que manteve Yahushua forte, fiel e firme na cruz. E essa é a palavra de Yah, as promessas de Yah. Amém e amém. E agora é a hora. Agora, enquanto ainda temos uma chance. Agora é a hora de começar a colocar as promessas das Escrituras em nossos corações como um tesouro escondido. Você sabia que há uma profecia nas Escrituras sobre esse assunto? Sério? Não, eu não sabia disso. Onde? Em Jeremias 31. Ouça enquanto eu leio este verso. É uma promessa tão animadora e encorajadora. Diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O tempo é agora, hoje, para que esta profecia seja cumprida. Se não for agora, quando será? Se não for para nós, para quem será? Amém. Volte, Yahushua, e nos encontre preparados. Bem, nosso tempo já esgotou. Eu gostaria de continuar. Há muita beleza na palavra de Yah. Eu amo concentrar meus pensamentos nas coisas espirituais. Sintonize em nosso programa amanhã novamente. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e nele é seguro confiar. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.